Olá, tudo bom? Hoje nós vamos dar início à segunda parte do nosso estudo bíblico e hoje nós vamos começar falando sobre obediência aos pais. Vamos estar lendo o livro de Efésios 6, versículo 1 até o 3, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Bom, a Bíblia nos ensina a nós obedecermos aos nossos pais, não é verdade? E toda família, antes de ter um filho, há um planejamento naquela família. A família se preocupa onde vai ser o quarto do bebê, as roupas que o bebê vai usar, o berço onde essa criança vai dormir. Aí essa criança nasce. Essa criança nasce e ela começa a se desenvolver. E os pais procuram educar aquele filho para que aquele filho seja uma criança obediente, não é verdade? E qual é o pai que não gosta de ter um filho obediente? Todos, né? Com certeza. Agora vamos estar estudando, falando sobre obediência a Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Antes de Deus criar o homem, Deus criou tudo aquilo que era necessário para a humanidade viver. Os céus, a terra, as plantas, a água, tudo aquilo que era necessário para o homem, Deus tinha feito. E depois ele pegou o homem e colocou ali naquele jardim. E como nós temos que obedecer aos nossos pais, Deus também requer de nós obediência. Vamos estar lendo e vendo o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos estar lendo aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17. Que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vimos aqui no texto que Deus ele dá uma ordem para o homem. Ele chega para o homem e diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas só que o homem, ele desobedeceu esta ordem. Ele fez tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. E vamos estar lendo isso na Bíblia. Vamos estar lendo sobre a tentação e a queda do homem. Que está em Gênesis 3, do 1 ao 13. Que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto
e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que te fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós vemos aqui que a serpente, no caso ali incorporada por Satanás, ela chega até a Eva e fala: não é bem assim que Deus disse, não. Ele falou assim porque no dia em que você comer, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão igual a Deus. E a Eva, ela não resistiu, ela foi comer do fruto proibido e deu a seu marido, e ele comeu. E o que isso trouxe para a humanidade? Quais foram as consequências que isso trouxe para nós? Vamos estar vendo o que a Bíblia diz sobre esta desobediência. Bom, quando nós chegamos perto do nosso filho e falamos para ele: filho, não mexe nesta garrafa porque ela vai quebrar e vai te cortar. Nós alertamos aquela criança. Mas quando nós viramos as costas, aquela criança vai, volta e mexe na garrafa. Aquela garrafa cai e quebra e aquela criança se corta. Mas a culpa foi de quem? Foi do pai ou do filho desobediente? Obviamente que foi do filho desobediente. E Deus, ele não tolera desobediência. Deus requer de nós obediência. E Adão e Eva, que estavam naquele paraíso, eles foram expulsos. E através daquele pecado, a morte entrou no mundo. Vamos estar lendo aqui o livro de Romanos 6:23 para entendermos melhor. Que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, o texto nos diz claramente que todos pecaram. Você pode estar perguntando: mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eles pecaram, não foi eu que pequei? Mas a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão e Eva foram expulsos, a morte entrou, passou a fazer parte da vida do ser humano. E agora, o que nós vamos fazer? Achamos que Deus é um Deus ingrato, que Ele fez a sua humanidade, fez a humanidade para nascer, crescer e morrer, mas não foi bem assim. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver eternamente. Mas só que através do pecado, através da desobediência, a morte entrou no mundo. O homem estava separado de Deus. E a morte agora é certa. Nós nascemos caminhando para a morte. Aí nós paramos para pensar: e agora? O que será de nós? Nascemos, vivemos, morremos, estamos separados de Deus. E agora? O que eu devo fazer? O que vai acontecer depois da morte? Será que está tudo acabado? Será que acabou a solução? E aí, o que será de nós? Vamos estar dando continuidade no próximo vídeo, o vídeo número 3. Eu espero que vocês estejam aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor.
e que Deus possa te abençoar rica e grandiosamente.